Oi, pessoal. Sou Mônica, do Despertar, Sabedoria Intuitiva. Prefiro as mensagens mais de bastidor, por textos ou por tiragens mais na minha, mas tem temas que a gente precisa de fato conversar olhando olho no olho ou olho na tela. E aí algumas pessoas me perguntam assim, quando eu faço uma postagem, às vezes mandam no direct alguma pergunta, algum tema que gostariam de conversar um pouco, não com o intuito de ser uma terapia, mas discorrer um pouco sobre um determinado tema que seja ligado à espiritualidade, que seja ligado às relações humanas. E um tema bem recorrente nesses últimos dias, nas tiragens que eu tenho feito, e tem saído muito nas tiragens rápidas, é bem em relação às relações, essas últimas conexões que são feitas em festas ou através de redes sociais, muito comum. Acho que não tem uma pessoa que não tenha se conectado a uma outra, né? Mesmo que não tenha cunho amoroso, mas uma relação, uma conexão profissional também. Então, hoje é muito comum. E aí as pessoas falam disso, mas o tema mesmo, como já está aí, é qual a relação, né, do nosso despertar espiritual, da nossa espiritualidade com os triângulos amorosos. E é um tema muito difícil, precisa de muito tempo para discorrer com pessoas que possam debater e clarificar ainda mais as mensagens, as ideias, mas assim, de antemão, qual é a relação que tem o meu desenvolvimento espiritual com uma relação de triângulo, seja amoroso, em casa, pai, mãe, filho, ou um triângulo extraconjugal, ou uma relação fora do casamento, ou uma relação que você está casado, conectado perfeitamente com sua esposa, com seu esposo, mas que você necessita estar ali também, entrando em contato com colegas e dando mais tempo. É uma relação também de triângulo, quando você prioriza, às vezes, o outro em detrimento de outro. E o que é que isso tem a ver com espiritualidade? E o que é que isso tem a ver com o meu desenvolvimento espiritual? Então é sobre isso que a gente vai tentar conversar um pouquinho, por conta dessas conexões, das coisas que acontecem à nossa volta, dos exemplos, dos motivos que são tratados nos telejornais, nas novelas. As coisas são bem trincadas, todas têm relação uma com a outra. Os casos de assédio, os casos de crimes atentado contra as mulheres, o não é não. E o que é que tudo isso tem a ver? É um assunto que dá para mais de 10 dias a gente aqui gravando. Então hoje, a primeira parte desse assunto é quando você está em busca de se autoconhecer, se autodescobrir, descobrir o seu propósito de vida, para que você veio, isso daí já é um indício de que você já está, quando você se faz essa pergunta, que você já está no início do seu despertar ou numa boa jornada. E aí você começa a perceber qual é o seu propósito em sua família, que papel é o que você ocupa. Você é aquela pessoa que está sempre dando apoio a outra, você é a pessoa que sempre se coloca como vítima, você é aquela pessoa que sempre está dando o braço para apoiar o outro. Certamente, em cada família, cada pessoa veio desempenhar um papel. E esse papel é importante. Mas o que é que isso aí tem a ver, Mônica, com o triângulo? Ora, se nós estamos em determinados lugares, como a família também tem o seu tempo de validade para você aprender, crescer, se desenvolver, mostrar que veio
e também seguir seu rumo. Do mesmo modo que o trabalho. Existem pessoas que vêm com uma jornada de trabalhar numa empresa durante um longo tempo, sendo fiel àquele trabalho. Já existem pessoas que não, que vieram com o propósito de apresentarem a sua essência em uma determinada empresa. Em outra empresa você já vai trabalhar um determinado tempo, mas com certeza ali a sua marca você vai conseguir imprimir, seja ela positiva, seja ela negativa. E assim também se dá com as relações interpessoais, amorosas, afetivas, entre irmãos, entre parentes. E é sobre isto que a gente veio falar. Minha preleção é para dizer, o despertar nada mais é do que você tomar a consciência do seu propósito, e aqui você veio. E à medida que a gente vai atingindo uma maturidade emocional, profissional e espiritual, as coisas vão se encaixando. O que cabe para mim, o que não cabe, o que cabe e o que não cabe não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com situação financeira, para não ficar uma coisa aqui de restrição, porque eu já estou me achando velho para isso, para ter um caso, uma relação. Não. O que cabe é de acordo com o seu crescimento, com aquilo que você acredita, com o que você vem desenvolvendo durante toda a sua jornada. E é justamente nesse momento que você começa a se autodescobrir, que você vê que aquelas dificuldades que você passou ao longo de sua vida, na infância, na adolescência, as hostilidades, as situações familiares difíceis, densas, que todos nós passamos, a gente começa a perceber, quando a gente atinge uma maturidade emocional, que tudo faz sentido, que aquilo que eu passei, que determinada pessoa passou, era com um propósito maior de crescimento. Pois bem, então, como se explica a pessoa já atingiu um certo nível de consciência, de autoconsciência, da consciência do todo, que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Já é o princípio básico da gente começar a fazer as nossas escolhas baseadas na forma como eu me sinto, para que o outro também não sofra. E muitas vezes as pessoas entram em relações sem a coragem de admitirem que estão ainda ligadas a outras relações. E isso é muito complicado, porque às vezes a gente faz uma entrevista de emprego e não tem a coragem de dizer naquela entrevista que a gente ainda tem um vínculo empregatício com uma empresa. E no momento que a gente está fazendo a seleção, se conhecendo, a gente está na empresa que tem um vínculo mentindo, dizendo que a gente precisa sair para ir ao médico e tal. Já começa uma angústia. A proposta da outra empresa tá boa. Você está gostando. E ali vai seguindo. À medida que chega próximo de você tomar uma decisão, de dizer assim, eu aceito ficar com você, com esse trabalho, mas eu vou ter que comunicar ali a outra empresa que eu vou me desligar. E isso ainda vai demorar um pouco. Mas como assim? Você trabalha em outro lugar, mas você não me disse que você trabalhava em outro lugar. Nós perguntamos se você tinha algum impedimento e você disse que não tinha impedimento. Isso aqui é só uma ilustração. Do mesmo modo acontece com as relações. Nós não estamos aqui para julgar quem quer tomar uma escolha, quem quer mudar de vida, quem quer dar um salto na relação, quem não se satisfaz mais com aquele trabalho, ou com o casamento, ou com o apartamento.
O que está aqui em jogo? Qual é a relação desse triângulo, dessa dúvida? Porque todo triângulo você está numa bifurcação em que você vai ter que tomar uma escolha. Você está aqui no meio e você vai ter que ver se você vai para a direita ou se você vai para a esquerda. Mas a gente sabe que o próprio Cristo diz: é impossível agradar a dois senhores. É impossível a gente servir bem a dois senhores. Isso se dá para tudo, gente. E aí, né, no carnaval, a gente recebe muitas mensagens e também por conta de nossas vivências de vida, de pessoas da família ou com nós mesmos. Como é isso? Como é que a pessoa que não foi comunicada antes, por mais que você esteja conhecendo a pessoa sem a intenção de você ter uma relação mais profunda, mas existem coisas que precisam ser ditas logo, porque ali a pessoa aceita ficar ou não naquelas seleções. Eu me lembro que eu participei de uma seleção de uma escola que eu precisei trabalhar, que o processo seletivo durou muito tempo, quase 2 meses. Provas, entrevistas, dinâmicas, planejamento, aula, e esse processo ia passando e eu recebendo e-mail. Eu não tinha impedimento nenhum com outra instituição e fiquei muito tranquila. Então, no momento que eu fui chamada para ingressar, eu fui com toda a minha consciência, mas eu já tive pessoas, colegas, que precisaram se desligar e ainda não tinham certeza se era aquilo mesmo que queriam. Ou seja, tiveram que dar um salto de fé. Eu vou, porque a minha intuição está dizendo que eu preciso viver esta experiência. Agora sim, pagando com todos os ônus, pagando não, arriscando a pagar com o que viesse de bom ou não. Graças a Deus a experiência foi muito boa para mim e para quem ficou comigo nesse lugar, e até hoje tem gente que ainda está numa boa. E quando é numa relação afetiva, independente de gênero, você escolhe estar com uma pessoa, às vezes uma saída fugaz, um escape, porque você precisa pensar, porque você está querendo uma aventura, a pessoa quer uma aventura, mas uma responsabilidade afetiva é você estar preocupado com você nessa jornada e com o outro que você vai se relacionar, porque ali você pode envolver também o seu coração e o coração de outra pessoa. E você vai ficar numa sinuca sem saber como você se resolver. Então eu sempre falo para as pessoas isso, que se a gente está numa busca, estou falando que para quem está numa busca espiritual, sabe a que veio, sabe qual é o seu chamado, é melhor, se souber que você está numa bifurcação, precisando decidir entre uma coisa e outra, que você se retire um pouco, se distancie, para que você saiba o que é que você está sentindo, se aquilo de fato é verdadeiro. Mas não insista em ficar em um lugar em que você não é a prioridade. Seja um trabalho, seja uma relação, seja uma família, na sua própria família. E isso nos dá uma paz tão grande quando a gente consegue perceber que por mais que a gente esteja envolvido e gostando do trabalho, por mais que a gente esteja envolvido e gostando até da pessoa, ou sentindo que nessa conexão, porque nada cai nas mãos da gente à toa. Você conhece uma pessoa, aquele encontro pode ter parecido o mais fugaz possível. Tenha certeza que algo ali é para lhe ensinar. Cada pessoa que cruza o teu caminho, seja ele na padaria ou ela na farmácia ou uma relação de trabalho, cada pessoa que cruza o seu caminho é para lhe ensinar algo, para fazer você refletir em algo, até mesmo para você
perceber que não quer ser como aquela pessoa, ou que quer ser como aquela pessoa. Mas a verdade é preciso ser dita. E porque às vezes as coisas tomam uma proporção tão grande, porque às vezes as coisas causam um dano afetivo, emocional também tão grande, que você não opta pelo aquele emprego que você estava fazendo a seleção para ficar no que estava antigo. E com pouco tempo aquele também já está tão falido que você também não fica nenhum nem outro. Assim também são com as relações. Nós não estamos aqui para julgar a pessoa que busca a outra pessoa, a segunda pessoa, nem aquela que aceita ficar. Mas tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Que é por isso que, antes de continuar uma relação que não foi finalizada totalmente um ciclo para iniciar outra, é preciso que haja um cuidado, um pensar, um refletir, um distanciamento. Não é dar as costas e dizer não vou dizer nada e acabou. Só há um final quando há uma manifestação consciente e dita, verbalizada, escrita, comunicada. Às vezes um distanciamento pode durar 1 ano, 2, 3, 6, 7, mas se você tem aquela sensação de que aquele algo não foi finalizado, mesmo que aquilo não volte a ser como antes, mas emocionalmente ainda está como algo latente. Então, é preciso que, para você viver em paz, para eu viver em paz, para que as pessoas vivam em paz, o despertar é você ter a consciência do agora, do seu papel, para o que você veio fazer. Porque às vezes também é preciso que você tenha uma relação com alguém muito curta, como se fosse um interruptor, só para dar um estalo e você acordar para a vida, acordar para algo que você não estava desperto. Tudo tem um propósito. E voltando, é preciso que a gente tenha essa consciência para que na nossa caminhada a gente não tenha atrasos. Por isso que as relações de triângulos, seja, como já falei, pessoal, diretamente com um casal, ou com empresa, ou com um trio de amizade que a gente sabe que um amigo não está tão fazendo bem, mas eu preciso me desligar dele, mas eu gosto, mas assim o outro me preenche mais, eu gosto de conversar mais com este amigo ou com esta amiga. Toda relação de triângulo é uma relação que causa dor, que causa danos, que causa lições dolorosas. Às vezes o se afastar não é o problema. A gente precisa se preservar. A gente precisa reconhecer que a gente estava sendo demais na vida do outro e que o outro não estava nos suprindo. Mas assim, as coisas precisam ser ditas, as palavras precisam ser faladas. Não existe uma ação, só eu me afastar, eu me silenciar, que o outro vai entender. Porque no diálogo, né, é no meio dessa interlocução em que ali há uma brecha, para mim, interpretações cara a cara. Imagine uma mensagem não dita ou bem dita por um celular. Ou você comunica à empresa, desisti do processo seletivo, estou com outros problemas. Mas como assim? Fulano estava tão bem, fulana estava tão bem no processo. E isso na terapia a gente percebe muito. Que as pessoas às vezes não conseguem fechar seus ciclos, mas vivem com essa amargura. E tentam iniciar outro, mas aí o que é que acontece? As coisas se repetem e os erros são cometidos. Por isso, queridos, queridas, assim, não tenhamos medo de assumirmos todos os erros que nós cometemos.
Mas a gente precisa ficar atento para a gente não incorrer nos mesmos erros. Porque os erros que eu cometo muitas vezes não trazem dano só para mim, trazem para o outro. Então, nas conexões, nas relações humanas, sejam elas pessoais ou sejam essas relações por meios das mídias sociais, é preciso que a gente tenha uma responsabilidade emocional. Porque às vezes a pessoa entra numa relação ou numa dinâmica com um intuito e o outro tá com o coração aberto. E não é porque eu tive ou você teve ou outro teve uma relação traumática no trabalho, ou com um familiar, ou com um ex-casamento, ou com um ex-namorado, ou com a ex-noiva, ou com alguém que te traiu ou traiu outro, que todas serão assim, e a gente achar que pode entrar no espaço do outro, no templo do outro, no coração do outro. Nem todo mundo tem o mesmo suporte emocional para sair tão rápido de uma dor. Nem todo mundo tem um suporte terapêutico tão rápido, uma rede de apoio familiar. Então, por isso que a responsabilidade afetiva, sobretudo com nós mesmos, né? Eu preciso ter uma responsabilidade afetiva comigo. Eu não posso me manchar à toa. Eu não quero estar numa relação que o outro tem uma outra pessoa e tem família. Porque eu não quero para mim isso. Como é que eu vou querer para outra pessoa? Por mais que o outro diga que a relação é falida, que a relação é de amizade. Ah, eu tenho uma pessoa, mas não tem nada a ver. Responsabilidade afetiva. Sai seu ciclo lá. Faça sua autodescoberta. Veja o que é que você quer. Ressignifique sua vida. Tem um propósito. Você chegar na minha vida, chegar na vida do outro. Buscar a minha empresa. Por que você trouxe seu currículo para eu avaliar? Porque você confiou em mim para trazer as suas demandas. São exemplos assim que a gente vai dando. Então, é muito importante que a gente, nesse período de festas, poucas pessoas assistirão isso. Eu espero que chegue a muitas pessoas, mas responsabilidade afetiva hoje em todos os âmbitos. Você se comprometeu em levar um parente seu a um hospital, a uma consulta, um exemplo. Vá. Se você não pode, comunique, mas não dê o cano, não suma. Porque as coisas inacabadas não trazem consequências só para quem não recebeu a comunicação. Porque também quem não comunica diz algo. A gente sabe que a pessoa está sofrendo. E aqui a fala, o lugar de fala, não é julgar, é para refletir. Porque pessoas emocionalmente maduras se conhecem e compreendem os outros. Se machucam, mas tentam ressignificar. Eu tive uma única relação na vida, dos 15 aos 51 anos, casada com uma única pessoa, uma realização plena. E essa pessoa morreu agarrada em minhas mãos. E o que eu quero dizer? Que a minha vida inteira eu vivi tão feliz e foi tão recíproco que pela relação que eu tive, eu não posso aceitar menos do que uma relação em que eu esteja integralmente na vida de outra pessoa. Isso é só um exemplo, uma ilustração. Então, como eu não queria, jamais morria de medo de uma relação, de um triângulo em nossas vidas, jamais eu vou querer fazer parte da vida, porque eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo. Não faça com o outro aquilo que para você pode lhe machucar.
Independente do que eu sofri, do que o outro sofreu, responsabilidade afetiva é tudo. O diálogo tem que estar sempre aberto. Sejamos maduros, pessoas maduras, adultos, pessoas adultas. Muitas vezes a gente descarta, porque a gente não tem coragem de olhar no olho e dizer, perdão, eu errei, eu falei aquilo. E isso, para o seu desenvolvimento espiritual, por mais que a gente ajoelhe e diga que vai a uma missa, uma celebração, ou que a gente acredita em Cristo, em Já, em Alá, em Buda, em Maomé, no Orixá, quebremos crenças limitantes. Por mais que a gente professe uma fé, a gente precisa saber que a lei da semeadura, se a gente faz as coisas com a intenção de só o meu lado, eu vou estar causando um dano grande a outra pessoa. Então a reflexão é essa, que a gente, qualquer triângulo, que a gente nunca queira se meter no meio entre a relação de nossa mãe com nosso irmão, isso é entre eles, a relação aqui, ó, eu e você, eu e meu filho, eu e meu colega de trabalho, eu e meu parceiro. A gente tem relação com o outro para crescer. Claro que fazemos parte de grupos, no sentido macro, mas a gente precisa ter maturidade, responsabilidade afetiva, maturidade emocional, maturidade espiritual, independentemente de crença, independentemente de missa, de culto, de reunião, de centro, independente. O universo está aí, de olho não, atento à nossa energia. Então, o que eu vibro, eu recebo. O aprisionamento mental, muitas vezes, é porque a nossa consciência está gritando. Vá consertar aquilo que você precisa. E às vezes a gente retomar uma conversa difícil, às vezes a gente falar com uma pessoa que foi muito boa com a gente, que a gente não deu atenção, não é para voltar para aquela pessoa, é para você se sentir em paz, para eu me sentir em paz e ufa, finalizei um ciclo, eu preciso agora dar seguimento à minha vida em paz. Isso é tão maduro, isso é tão bom. Então, é denso, é difícil, mas a vida também foi feita para conversas difíceis. E a gente cresce com elas. E cada vez que a gente desperta de uma situação difícil, há uma retórica do próprio universo lhe brindando com aquilo que o teu coração busca. Então, que a gente pense bastante. Eu espero que as pessoas que pediram, que assistem o vídeo, que dê uma curtida, que comentem. Qual a conversa difícil que você precisa ter? Qual o ciclo que você ainda não fechou? Na empresa, naquele lugar que você morava, na mudança que você precisa fazer, no relacionamento que você já está, que já não presta, ou naquele que você precisa retomar. Conversas difíceis, às vezes, surgem grandes soluções e ele dá uma paz na alma. Peça direcionamento ao Espírito Santo, aos anjos, seres de luz, que clarifiquem a mente, que nunca tome uma decisão sem uma orientação espiritual. Seu coração, sua intuição, seu eu superior. Converse com ele. Certamente o Espírito Santo, se acredita em Nossa Senhora, ou um anjo, Arcanjo Miguel, vai falar contigo e vai lhe direcionar. Então, eu espero que eu tenha clarificado e lá na frente a gente vai falar sobre outros temas. Eu também sofro com minhas angústias, faço minha terapia, sou terapeuta, sou conselheira, aconselho e sei que não é fácil tratar de assuntos difíceis, mas isso é amadurecer. Então, um beijo para vocês
E espero que compartilhem essa reflexão, tá bom? Feliz Carnaval, com responsabilidade afetiva, hein? Que às vezes você tá no coração do outro e você tá machucando aquele coração que você tá lá. Um abraço.